Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é o Alan, mais um dia aqui da nossa análise de benchmarks do mercado cripto. Hoje, dia 30 de setembro, uma sexta-feira. Vou colocar minha tela aqui para a gente iniciar. Bem pessoal, só lembrando, né? Para quem não conhece aí o nosso aplicativo, para ter acesso às nossas salas exclusivas ali, onde nós fazemos as análises individuais de cada ativo ali que vocês pedem, tanto do mercado cripto, mercado brasileiro, americano, é só baixar o nosso aplicativo, né? Vocês têm 7 dias ali para conhecer sem custo, tá? Depois, se quiser continuar, é só efetuar a assinatura lá no nosso site. E aí você vai ter acesso às nossas salas de análise, também vai ter acesso aos calls do aplicativo e também ao gráfico web, né? Então, todas as ferramentas que nós utilizamos aqui no Ficube, tá? Como que eu faço? Então, se você tem ali o Android, abre o Play Store. Se você tem o iPhone, abre o Apple Store e pesquisa por Ficube Mobile. Então, Ficube Mobile. Ok, tá aqui. Você vai encontrar este item, né, que é com fundo azul, logotipo branco. Você clica nele, instala no seu celular. No meu caso já está instalado, tá? E aí, quando vocês abrirem pela primeira vez, ele vai abrir nessa telinha aqui. E nessa tela tem uma opção de criar conta. Basta criar uma conta, e-mail, CPF, senha. E com esses dados vocês já terão acesso ao nosso aplicativo e também já conseguirão ali acessar a nossa sala exclusiva para quem utiliza o nosso aplicativo, tá ok? Então, fica a dica ali para vocês. Bem, vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui a minha tela para a gente começar com a análise do Bitcoin, né? Meu, o Bitcoin segue na mesma, né? Não consegue ficar acima dos 20 mil, não consegue ficar acima dessa linha vermelha no gráfico diário, mas também não fica abaixo dos 18.500. Então, é uma situação bem chata, né? Bem lateral. Aí, se você colocar um gráfico menor, por exemplo, 120 minutos, você consegue perceber como ele está andando de lado, né? Dá até para traçar aqui um retângulo, né? Você consegue ver como ele está lateral nessa faixa. Então, ele não consegue escapar daqui. Já tem quase 2 semanas que ele está andando de forma lateral. Mas, volto a repetir, né, pessoal? Aqui no gráfico diário, o Bitcoin está numa região de fundos anteriores que toda vez que ele tem chegado aqui, né, desde que ele fez esse fundo, ele tem reagido, tá? Então, assim, pensando em relação risco-retorno, né, neste ponto aí, eu acho que o mais vantajoso não seria procurar venda, até porque, assim, se você procurar venda aqui, o stop teria que estar lá em cima, sua relação risco-retorno acaba ficando um pouco mais prejudicada, que seria um stop um pouco mais salgado, né, e aí você já tem um monte de suporte aqui embaixo. Vender no fundo também já não é algo tão fácil, né? A não ser que você já tenha vendido aqui ou esteja vendido lá de cima, tá? Tá segurando ainda a operação. Aí, tranquilo, aí não tem nem o que fazer. Deixa o preço tomar a decisão ali. Se por um acaso ele começar a ficar acima de topos anteriores, você sai e realiza o lucro ali dessa operação. Agora, para quem está de fora, se fosse para tentar alguma coisa aqui, eu acho que o mais interessante seria tentar uma comprinha, né, na região de fundos anteriores, região de terceira linha vermelha, pelo menos para ele testar essa região dos 21 mil, tá? E se romper, quem sabe aí testar a topinho anterior, aqui nos 22.500 ou até mesmo aqui nos 25 mil, tá? Quando eu digo compra aqui, eu não falo especificamente do Bitcoin, tá? Eu falo do mercado em geral, né? Se você tem um altcoin ali que está interessante, você considera que está no bom ponto de suporte, tem uma boa relação risco-retorno, Bitcoin fazendo um movimento parecido com esse, né? Pode ser que aquela altcoin ali acompanhe, né? Porque a gente sabe que o Bitcoin acaba influenciando o mercado também de forma geral, né? Então, Bitcoin segurando essa região de suporte, dando um movimento de repique, podemos ver algumas altcoins ali também iniciando um movimento de alta, tá? Então, se tem alguma ali que você está de olho, tiver num bom ponto, né? Pode ser uma condição interessante aí com o Bitcoin dando esse movimento de repique, tá? O que eu observei aqui no tempo gráfico menor, né? Pelos 120 minutos, colocando aqui o modelo de 6 mimas, que desde que o Bitcoin ficou mais lateral aqui, é a primeira vez que ele alinha, né, todas as mimas para cima. Então aqui, ó, 17, 34, 72, 144, 305, 610, leque 610 para cima. Isso não é garantia de que ele vai subir, tá? Mas já começa a ficar um gráfico mais interessante, né? É claro que ele precisa ficar acima dos 20 mil, romper essa LTB aqui, para a gente entender que realmente ele está andando, né? Então vamos ficar de olho, porque pelo menos aqui as mimas já estão alinhadas para favorecer um movimento aí para cima, tá? Volto a repetir, não é garantia de nada, né, pessoal? Porque não existe garantia no mercado, mas já é uma condição que eu gosto bastante quando eu vejo, né? O mercado no início de uma formação de um leque ali para cima, isso pode indicar, quem sabe, um movimento interessante aí, tá? Claro que tem outras
outras coisas, né, que tem mexido um pouco mais com o mercado, não só a questão do gráfico, né, enfim, tem todo o cenário exterior, questão de guerra, inflação, isso tudo tem mexido bastante, né, mas olhando o gráfico, eu considero que aí seja um ponto que, se ele fizer algo parecido com isso, fica bem interessante, tá? Quem sabe a gente pode ver aí nos próximos dias o Bitcoin rompendo aí essa região de 20 mil, né? Ficando acima do 20 mil, voltando para testar esses 22.500, 23 mil, até mesmo os 25 mil, né? Então seria bem interessante se o Bitcoin fizesse algo parecido com isso, tá ok? Então vamos acompanhando. Vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum também, gráfico diário. Já tenho comentado aí com vocês que Ethereum está numa região de 61,8 de retração, né? Então aí na região dos 1.320. Mas também tem um canalzinho ali de baixa que ele acabou formando aqui nesse movimento de pullback, né? Fez 3 movimentos na contratendência. Veio no fundo do canal, tá segurando por enquanto aqui, né? Mas assim, nesse ponto aqui, pessoal, se Ethereum começa a segurar nessa região de 61,8 e inicia ali um movimento interessante para cima, inclusive rompendo esse topo aqui, né, do canal de baixa, pode ser que a gente veja aí, quem sabe, Ethereum lançando uma onda 3 para cima, né, um terceiro movimento de alta, e aí ele poderia replicar todo esse primeiro movimento para cá, né? Seria uma excelente operação se ele fizesse algo parecido com isso, tá? No momento, eu ainda não acredito nisso, e assim, ele rompendo essa linha vermelha, que é o ponto aí de atenção que a gente tem chamado, que a gente tem observado, né? Ele rompendo essa linha vermelha aí nos 1.400, o primeiro ponto que eu vejo aqui como resistência é justamente os 1.530. Acredito que ali ele vai ter uma certa dificuldade, mas se não voltar para fazer novo fundo, pode tentar romper, quem sabe iniciar esse movimento, tá? Pelos 120 minutos, tem uma região aí de topinhos que ele está falhando nos 1.400, a gente já tem comentado isso, e ele vai lá para, assim, pelo menos ele está tentando, né, romper mais uma vez aquela região, tá? Vamos ver se ele consegue, tá? No momento, Ethereum lateral em cima da região de 61,8 de retração, tá ok? Vamos acompanhando aí. S&P 500, gráfico diário. Vamos lá, modelo BO1. Vamos lá, pessoal. S&P 500, olha, ele perdeu o fundo, tá? Não segurou naquele fundinho anterior, né? E tá indo já para o próximo suporte, que é os 3.500 aqui, 3.530 mais ou menos, que é o suporte 1292, e também tem uma retração de 50% do semanal. Vamos ver como ele reage por ali, tá? Assim, tá bem feio esse gráfico do S&P 500 ainda, né? Tá bem feio mesmo, né? Então, próximo suporte é aqui na região dos 3.500, que é os 50%, mais aquela linha azul que a gente comentou ali no gráfico diário, né? Mas não tem reagido muito bem, tá? Infelizmente, o mercado americano aí sofrendo bastante, né? Com relação a dados ali de inflação, né? E isso tem puxado bastante o mercado para baixo. Tá chegando ali nos suportes pelo gráfico, mas enquanto ele mantiver esse movimento mais forte, é difícil acreditar em qualquer coisa. Conforme eu tenho dito, vai ficar legal mesmo, né? Assim, legal que eu digo é que pode ser que ele faça um repique mais interessante a partir do momento que ele começa a trabalhar acima dessa linha de topos anteriores, né? Então, se ele fizer algo parecido com isso, aí fica interessante, tá? Acho que ele vem lá para... Quando ele encontrar um suporte ali, ele vem para testar como resistência, bate cabeça, volta para testar fundo. Se não fizer novo fundo, pode ser um movimento ali, né? Para testar aqui novamente os 4.100. Quem sabe aí testar essa região dos 4.300, tá? Então, vamos acompanhando aí, né? Para ver como que o S&P 500 vai dar continuidade aí nesse movimento de queda, tá? Próximo suporte na região dos 3.500. Bem, todo dia eu tenho trazido aqui uma altcoin e hoje eu vou falar de Matic. Vamos lá, pessoal. Polygon, né? Vamos lá. Pegar aqui o gráfico semanal. Polygon fez um movimento forte ali de repique depois do fundo, né? Então ele subiu ali quase 200%, na verdade 200%, se você pegar lá do fundo mesmo, né? 230%, né? Então um baita movimento de repique. Ele falhou ali na região de retração de 50% dessa última pernada do semanal, tá? Então ali na região de $1 mais ou menos, ele acabou batendo cabeça, né? 50%. E fez um movimento de correção, tá? Só que assim, esse movimento de correção que Matic fez aqui, tá justamente agora no 50% dessa pernada aí, dessa pernada de 200% aí que ela fez, né? Então,
Se você observar, ó, ele está ali mais ou menos 50% de retração, tá? Tá começando a reagir, não quer dizer que ele vai dar um movimento ali, né? Que ele vai lançar uma onda 3, por exemplo, mas é um ponto que eu gosto de observar, tá? Entre 50 e 61,8, sempre que o gráfico faz um movimento mais forte, vale a pena a gente ficar de olho, porque pode ser que ele faça um terceiro movimento, né? Faça 3 movimentos para cima, e a ideia é a gente tentar pegar ali na região de 50 a 61,8 de retração, para tentar pegar essa terceira pernada, tá? E é mais ou menos o que eu estou de olho aí em Polygon, né? Pode ser que ela faça algo parecido com isso. 1, 2, 50%, 3, vem para testar aqui essa região de 1,20, né? Quem sabe aí que é uma resistência 34, ou até mesmo se você pegar a sua projeção aqui e projetar esse movimento, pode até ser que ela vai 1,28, né? Que seria a mínima 34 mesmo, até 1,44, 1,45 seria 100% de projeção, né? Então, quem sabe a gente veja um movimento parecido com esse. É claro que tem alguns pontos, né, que vale a pena ficar de olho, por exemplo, no gráfico diário, se você traçar aqui uma linha entre topos, ali ele vai ter um ponto de decisão, tá? Então, ficar de olho principalmente, né, se Polygon aqui realmente conseguir ficar acima dessa linha vermelha, ele está tentando escapar uma linha vermelha aqui, ó. Se ele conseguir escapar essa linha vermelha, ficar atento quando ele chegar para testar essa linha aí dos topinhos anteriores, tá? Pode ser um ponto que ele bata a cabeça, e se ele bater cabeça aqui, pode até formar um canalzinho de baixo, né? Que nem Ethereum fez, tá? Então, poderia voltar, por exemplo, para testar o fundo aí desse canal de baixa, né? E aí a gente tem que ficar de olho lá novamente quando ele chega nessa região, tá? Se ele fizer isso, vai começar a ficar um pouco mais feio, porque ele cai abaixo de linhas vermelhas, aí já fica abaixo do suporte 72 que ele tá ganhando ali, né? Os rocks já começam todos a alinhar para baixo, então se ele fizer isso, já começa a ficar um pouco mais feio, tá? Então, vamos ficar de olho em Matic, eu acho que tá num ponto interessante, né? Tá tentando escapar uma linha vermelha, quem sabe a gente pode ver aí Matic se romper essa região de topos anteriores, tentar fazer algo parecido com isso, tá ok? É claro, né, que para isso acontecer, acredito que o mercado, no geral, vai ter que dar uma ajudada ali para, quem sabe, o Matic tentar lançar esse terceiro movimento, tá? Então, vamos continuar acompanhando o mercado para ver o que acontece. Beleza, pessoal? Então, vou encerrando por aqui. Desejo aí para todo mundo um bom final de sexta-feira, um excelente final de semana, e na segunda-feira nós estamos de volta aí para ver o que aconteceu aí nesse mercado cripto, tá ok? Um abraço, até segunda, pessoal. Tchau, tchau.